Por que que a graça ela não nos salva integralmente? A graça para salvar integralmente precisa haver uma remissão de pecado. Ou seja, quando o ser humano ele comete algum pecado, ele tem que pedir a Deus o perdão de coração. Tem que ser de coração. Se não for de coração, o Deus não pode perdoar uma pessoa. Então tem que haver remissão do pecado. Ou seja, pecou, volte atrás. Peça perdão a Deus e a graça salva. Caso contrário, a pessoa não terá a oportunidade de entrar no reino dos céus. Mas para não ficar só em minhas palavras, nós vamos entrar em alguns livros da Bíblia. O primeiro livro está lá em Gênesis 3, versículo 3, onde a Bíblia fala que Deus, quando ele falou para Adão e para eles não tocar no fruto daquele jardim, era para que eles não pudessem morrer. E como eles tocaram, eles morreram e eles foram expulsos do Éden, né? Só para que você possa entender, eles foram expulsos. Duas pessoas que Deus amava muito. E esse versículo está lá em Gênesis 3, versículo 23, onde eles foram expulsos. O outro versículo está lá em Ezequiel 18, versículo 4, onde a Bíblia fala que a alma do pai e a alma do filho, elas são minha. A alma que pecar, essa vai morrer. Então, quando não há arrependimento, não tem como a graça abraçar. O outro versículo está lá em Isaías 59, versículo 2, ali faz separação. Ali vai falar sobre a separação do homem e Deus, onde a Bíblia fala ali que aonde há a separação é justamente na iniquidade e no pecado, e ali faz separação de Deus entre o homem. O outro versículo está lá em Romanos 5, versículo 12, onde a Bíblia fala também que assim como por um só homem, né, entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim o pecado também passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ok? Entendeu aí? O outro versículo também está lá em Tiago 1, versículo 14 ao 15, onde a Bíblia fala que ali vai falar sobre a origem do pecado. E ali, uma vez o pecado sendo atraído, e uma vez o pecado dando a luz, ela gera morte. E uma vez uma vez o pecado dando a luz, gera a morte. Ok? Veja lá direitinho que você vai compreender mais direitinho, tá bom? E a outra parte, né? Lá tem um versículo aí também, em Romanos 4, versículo 15, onde a Bíblia fala sobre a remissão do pecado, porque a lei, ela suscita a ira, mas aonde não há remissão de pecado, também não pode haver, aonde não há lei, também não pode haver remissão de pecado. Ok? Veja lá direitinho que você para concluir direitinho. Lembrando sempre que Deus nos ama de igual modo. Se fosse se a graça simplesmente nos salvasse, todo mundo seria salvo, porque todo mundo são filhos de Deus, são criaturas de Deus, e Deus ama todos nós de igual modo, né? Mas lembre-se que Deus, né, não pode salvar uma pessoa simplesmente porque Ele nos ama. Lembre que assim como foi, né, no tempo de Noé, ali em Gênesis 7, né, e lá em Sodoma e Gomorra 18 e 16, a Bíblia fala que essas cidades foram banidas, né? E olha, observe, aquelas pessoas eram amadas por Deus de igual modo, assim como Deus nos ama. Mas Deus destruiu aquelas cidades, assim como o dilúvio e assim como o fogo em Sodoma e Gomorra. Então precisamos ficar atento a cada um desses versículos. Lembrando sempre que Deus nos ama muito. Eu vou mostrar também para vocês alguns versículos sobre o amor de Deus sobre todos nós. Ok? Tá bom? E um primeiro versículo está lá em Isaías 43, versículo 25. Né? Aí vai falar sobre o amor de Deus sobre nós, que Ele não vai lembrar dos nossos pecados. Mas quando não há remissão do pecado, também não pode haver meio da gente entrar no reino dos céus. O outro versículo está lá em Miqueias 7, versículo 19. O outro está lá em Hebreus 8, 12 e Hebreus 10, versículo 17. Esses versículos vão falar para vocês, né, o quanto Deus nos ama. Então, agarre as oportunidades, leiam a Bíblia atentamente, porque Deus nos ama e quer levar cada um de nós para o céu. Mas para a graça salvar, precisa haver remissão de pecado. Precisa haver remissão de pecado de coração, perdão de coração. Sem o perdão de coração, a graça não pode salvar uma pessoa. Então, tudo que nós fizemos para Deus será perdido, se não houver a remissão do pecado. Deus abençoe. E que essas explicações tenham sido suficientes para os irmãos. Deus abençoe. Fique com Deus.